casais entrando em crise por não olharem para essa parte financeira e não saberem como conversar sobre o assunto. Porque quando a gente entra quando a gente é casal, né? Quando você tem uma família, tem finanças, tem responsabilidades, tem coisas que a gente negligencia. A gente tem medo de falar sobre dinheiro, a gente não foi educado para falar sobre dinheiro. E as pessoas, quando são perguntadas sobre dinheiro, elas se sentem invadidas, desrespeitadas, enfim. Nós vamos encostar no fio desencapado da organização. Nós vamos colocar aquela sensação mas eu vou me meter no negócio que é meu marido, a minha esposa que cuida. Eu vou fazer não sei o quê. E a gente fica com um monte de cheia de, tipo, não me toques, não quero saber disso, não quero me envolver nisso, que acaba atrapalhando a fluidez da vida, porque a gente vai deixando a coisa acontecer. Você vai fingindo que não tá aquele problema ali, até que ele fique tão grande a ponto de atrapalhar o seu relacionamento. E aí você vai pensar no que você vai fazer. Então, quando a gente vem aqui falar para vocês de objetivos, essas lives que eu tô fazendo aqui, tem o objetivo de trazer mais clareza para vocês. No meu treinamento, a gente não trabalha com mentiras, com joguinhos, com promessas, sabe? Com manipulações mentais de marketing, de venda, não trabalhamos. Aqui a gente vai trabalhar com adultos que sabem o que tem de responsabilidade. Nós vamos trabalhar com pessoas que querem ter qualidade de vida, querem planejar o seu financeiro, querem planejar o seu relacionamento, querem fazer com que os seus filhos tenham maturidade e liberdade de escolha para que não sejam manipulados, para que a gente tenha lado crítico das coisas e saiba se posicionar, saiba ter conversas adultas quando são necessárias e não ficar tendo surtos e coisas que não são legais, né, que não colaboram para nosso sucesso. Então, aqui hoje a gente vai falar muito sobre essa questão de diálogos no relacionamento e como você também, resultados melhores, sabe? Um relacionamento melhor, uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor com você, com os seus. Então, a gente precisa sair do mundo das ideias, das possibilidades para começar a executar. A gente precisa criar ações práticas para atingir o nosso objetivo. Se eu não converso com meu esposo, não converso com a minha esposa a respeito de como está o nosso financeiro, qual é a nossa vida, como é que tá as coisas, a gente está vivendo numa ilusão. E as chances da gente se decepcionar e do nosso parceiro também criar uma expectativa em relação a gente maior do que a gente pode oferecer ou fazer com que a gente tenha uma realidade diferente do que eu imagino, porque eu não quero enxergar como uma postura infantil, eu não quero enxergar, e aqui, gente, quando eu falo postura infantil, eu não estou falando de você, da sua história enquanto criança. Por favor, deixa a criança no lugar da criança. Você é adulto agora, então pare de se comportar como uma criança. E esteja no seu papel adulto, responsável. Cada coisa tem que ser feita do jeito que tem que ser feito. Ai, Vilma, mas eu não gosto. Eu também não gosto de muita coisa e tenho que fazer, gente. Então a gente precisa ter consciência desse processo para que a gente saia desse mundo de ilusão que nos colocaram, um mundo de faz de conta, de historinha da Disney, que a gente espera o príncipe encantado, que a gente espera a princesa sair da abóbora, né? Que a gente espera o sapo virar príncipe, que a gente espera que o nosso castelo vire a nossa casa vira um castelo. E a gente precisa sair dessa visão totalmente fantasiosa da realidade. A gente precisa sair dessa irresponsabilidade que foi nos vendida de vida fácil, de facilidade a qualquer preço, café de graça. Nós não temos café de graça. Sabe? Na vida a gente tem que fazer escolhas e as escolhas não são fáceis. Se alguém falar pra você, compre tal coisa que isso vai resolver a sua vida, não vai. Não compre, porque essa pessoa está te enganando. Se você não fizer a sua parte, não tem café de graça. E ninguém te obriga a comprar aquilo. Você compra porque você não tem maturidade de olhar se você é capaz ou não de realizar aquilo que está sendo proposto. Então, quando a gente começa a entender que ser adulto traz responsabilidades, mas principalmente traz liberdade, a gente começa a crescer, começa a evoluir. Capacidade da gente sair do mundo de ilusão e criar o mundo que a gente quer para viver.
tanto em relação ao meu marido, como em relação aos meus filhos, em relação a cada coisa, a cada função que eu executo. Se eu sou mulher, eu sou mãe, qual é a função? Em que momento eu executo a função mãe? Quando eu estou com meu filho. Se eu sou profissional, eu executo isso no meu ambiente de trabalho. Se eu sou filha, com a minha mãe ela é a mãe, eu sou a filha. Cada coisa tem que estar no seu lugar certo. Você não pega uma panela para abrir uma garrafa de refrigerante. Você tem que pegar um abridor de lata para abrir uma garrafa de refrigerante. Um abridor de garrafa, desculpe. Então, a gente não pensa nessas coisas. E aí fica metendo o pé pelas mãos numa ilusão enorme de expectativa versus realidade. E eu não executo nada, eu fico esperando que as coisas aconteçam, que elas se resolvam, ou que elas sejam de um jeito que eu não estou disposta a pagar o preço. Então, quando a gente vai pensar e quais são as diferenças que a gente tem feito desde que nós nascemos, o que você já fez diferente esse ano em relação ao ano passado? Ou você ainda está no mundo dos sonhos, esperando que algo mude para que você mude? Então, vamos dar um exemplo. Eu fiz uma intenção de ler um livro por mês. Eu preciso saber, daquela lista que eu fiz, quantos livros eu li. Aí você fala assim, nossa, eu descobri agora que eu não li nenhum livro. Então, se eu me comprometo e não cumpro, como a gente sempre fala aqui, se eu me comprometo e não cumpro, a primeira pessoa que está ouvindo isso sou eu. Então, se eu tenho uma meta, eu tenho que ser, essa meta, ela tem que ser a gente vai dar umas dicas de como trabalhar essa, tá? Mas então, vamos colocar o exemplo, a meta, ler 12 livros, a meta tem que estar escrita, era a minha meta. Eu li um livro, eu vou colocar aqui, em janeiro, eu li Pai Rico, Pai Pobre, por exemplo. Então, nessa folha de planejamento, tá vendo, ó? Eu preciso colocar o que eu vou fazer. Aí você vai pôr meta, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Você vai escolher os livros já quando você tá criando essa meta, tá? Eu tô fazendo como se tivesse feito ano passado. Vou colocar aqui qual é a meta. Vou colocar aqui, janeiro, qual que eu quero ler, fevereiro, eu vou pedir sugestões, tal. E aí eu vou colocar embaixo por qual motivo eu tô escolhendo ler esse livro. O motivo, então vamos fazer o exemplo aqui, era ler 12 livros. Motivo que eu quero ler esse livro. É muito importante que você, quando faça o planejamento, saiba por qual motivo você está criando aquele planejamento. Porque se eu não tenho um motivo, eu não tenho algo claro que justifique aquela escolha, eu vou procrastinar, porque eu não tenho clareza. Todo planejamento tem que ser muito claro. Todo planejamento tem que ser muito claro. Ele tem que ser específico. Eu vou falar disso depois, tá? Mas primeiro ponto, vamos pensar de maneira assim que vocês não conhecem isso que eu vou ensinar agora. Então você teria feito isso. Janeiro, tá? Tinha colocado o motivo e a data que eu comecei e a data que eu terminei. Por que é importante quando eu faço uma meta, eu tenho que ter essas informações mínimas para que eu possa ter clareza na execução, entendendo o motivo que eu estou escolhendo fazer aquilo. Então, eu preciso ter clareza nesse processo. Eu preciso ter clareza no que eu estou fazendo e isso exige de mim maturidade. Quando a gente faz treinamento manual, a gente trabalha com o lado maduro do ser humano e a gente vai desenvolver mais cognição para que você pare de dar explicações, historinhas e comece a ter resultados reais. E a gente só tem resultados reais quando a gente assume a postura de autor da própria vida. Tanto que a meta do manual é levar cada cliente nosso a ser autor da sua própria vida, a ter liberdade de escolha financeira, emocional e mental. Então, quando a gente pensa nisso, tá vendo? Ó, eu faço marcações. Então, isso é a minha forma de planejar e de me organizar. Mas vocês podem encontrar a maneira de vocês. Então, eu sempre fiz isso. Daí eu crio uma pasta, coloco isso aqui dentro da pasta com os meus objetivos. E eu pego a pasta e vou folheando. É que ela não tá aqui agora. Mas aí eu pego uma pasta, aquela pasta tipo que tem as folhas transparentes. E aí eu ponho isso aqui lá na pasta. Planejamento de meta disso, daquilo, coloco tudo lá na pasta. De acordo com o que eu for fazendo, eu vou anotando. Então, eu vou tendo ali já um histórico das minhas metas do meu planejamento, combinado? Quando chega um ano depois, eu vou olhar, abrir aquela pasta e ver cada coisa que eu me planejei, o que tá, em que pé que tá, em que planejamento tá. Eu visualizei isso aqui, já tô vendo que eu não tô fazendo. Se tá numa planilha ali, parece que não tá, não é meu, sabe? Eu não sinto presente, mas é a minha forma de ser. Cada um, gente, isso que é liberdade.
Liberdade é a gente aprender o processo e conseguir fazer do nosso jeito, porque mais importante do que ter técnica, conhecimento, é ter execução. Mais importante do que ter conhecimento, do que ter técnica, é ter execução. Tem muita gente que não tem conhecimento, não tem técnica e executa. No acerto e no erro, vai batendo cabeça, mas vai. E vai mais rápido que quem sabe, que é o pior. Porque eles levantam, caem e continuam. A gente levanta, a gente cai, fica ali perdido, demora um tempo para se recuperar. Porque fica procurando conhecimento e não faz execução. Tá entendendo aí, gente? Comentem, tá ficando claro, tá dando para vocês entenderem. Vocês sabem que aqui o nosso objetivo é vocês aprenderem. É treinar o cognitivo de vocês para que vocês tenham resultados, como a gente faz com os nossos clientes que pagam aqui, que compram as mentorias e os treinamentos, ok? Tá? A gente tá entregando aqui de graça o material porque a gente quer fazer mudança na vida de vocês. Aqui não é importante que eu entenda, é importante que você entenda na sua linguagem. Combinado? Eu vou pegar aquelas observações e vou analisar em que momento tá parado. Se eu começar a fazer isso, eu não tinha isso ano passado, né? Vamos pensar, você que tá aqui não tinha isso ano passado, vai começar a fazer agora. O ano que vem você vai saber em que pé você vai estar parado, você já não vai sair do zero. Você vai ter clareza no que você precisa executar. Vocês estão entendendo a diferença do que eu tô planejando? A gente tá criando uma estrutura de vida para vocês. Uma qualidade de vida para tirar essa ansiedade, esse excesso de estímulo da sua cabeça. E isso precisa sentar com o marido e conversar. Pega esse vídeo depois, na hora que a gente terminar aqui essa live, e manda para ele olhar isso, para ele entender isso. Que vocês são como casais, vocês têm que ter planos e planejamentos individuais. E quando vocês sentarem com os planejamentos individuais de vocês, vocês vão alinhar esses alinhamentos individuais pro casal. Pros filhos, para a casa, e cada um desses vai ter um planejamento. Não misture profissional com casa, com filhos, não misturem as estações. Não dá para você ficar com 10 rádios ligados ao mesmo tempo na sua cabeça. É isso que acontece quando você não se planeja. Você tem muitas estações rodando ao mesmo tempo. E aí você tem que escolher alguma coisa, você acaba não escolhendo nada. O tempo passa, você se distrai com coisas mais rápidas e mais fáceis. E o que realmente precisa ser feito não é. Então, se eu começar a fazer hoje, o ano que vem, a hora que você chegar nesse momento que a gente for falar de novo, você vai saber em que pé que tá seu planejamento. E o que você executou, o que você não executou e o que você precisa melhorar. Isso é feito em empresa, é muito comum ser feito em empresa. Mas é muito difícil ser feito em casas, em famílias, tá? Empresa familiar também às vezes não tem. Mas a gente precisa criar essa rotina, essa maturidade emocional de ter planejamento. Porque isso vai me trazer um horizonte. Se não planejar dar certo, pode dar como pode dar errado. Se planejar vai dar certo, também pode dar certo, pode dar errado. Só que a partir do momento que eu tenho uma linha, eu tenho uma direção, eu tenho um roteiro, eu já sei para onde eu tô indo. Eu não vou perder energia tentando procurar caminhos. Quanto mais clareza eu tiver, mais o universo vai me trazer soluções. Mais eu entro num negócio chamado fluxo mental. Que esse fluxo mental me auxilia a ver as possibilidades, porque eu direciono o meu foco. Eu direciono para onde eu quero a minha vida. Se eu não entender que eu tenho que ter esse planejamento, que eu tenho que cuidar das minhas emoções, que eu tenho que não ser responsável pelas outras pessoas. Ah, mas minha mãe tem surto. Deixa sua mãe com o problema dela. Você não é você é filho, você não é mãe. Coloca ela no papel dela. Ah, mas eu tenho dó. Não adianta você ter dó. Se ela não quer mudar, não quer mudar. Vai tentar se salvar desse barco, pelo menos. Então, entender isso é importante. Para que a gente possa ir para frente. E aqui como adulto, tá, gente? Não vai ficar assim, ai, meu Deus, eu não fiz isso. Oh, meu Deus, eu não fiz isso. Sem drama. Adulto, não fez. Vamos ver como é que vai resolver. Pra frente que se anda. Ai, mas eu não... Para. Adulto, emoções adultas, segura o descontrole, respira. Segura a emoção. Volta pro foco. O que nós vamos planejar agora? Vamos planejar agora a avaliação para ver qual é que falta bater ainda. Vamos fazer um outro exemplo. Eu tinha feito um planejamento de emagrecer 10 quilos. Eu emagreci. Quanto que eu ainda estou? Com o peso que eu estava antes. Aí o que eu quero fazer? Eu quero emagrecer 10 quilos. Então agora eu vou marcar lá. No que eu preciso terminar? Emagrecer 10 quilos. O que eu preciso saber disso? Para que eu preste mais atenção a que eu não executei. Porque são as coisas que eu não quero fazer, não gosto de fazer e vou procrastinar.
É nelas que a gente vai ter que focar agora. Então é importante que eu observe e olhe para essas situações, para essas realidades, ok? Então coloquei lá, eu queria fazer uma granja nova, por exemplo, eu tenho um sítio, tenho granja de galinhas, quero fazer uma granja nova. Não fiz, então isso era do planejamento, granja nova, tal, com todas as características que eu quero ali. Não fiz, deixo ali observado, certo? Aí dessas que você não fez, você vai dizer quais dessas eu vou escolher. Vai para uma... Ah, Vilma, dá trabalho? Lógico que dá trabalho. Se fazer planejamento dá trabalho, gente. Você não pensa que a pessoa que ficou rica, ela fica rica caindo do céu no colo dela. Claro que essa parte burocrática, né? Que a gente acha que é uma burrice fazer isso. Não é. É onde você ganha tempo, é onde você se planeja estratégia, aonde você cria soluções, aonde você vê pontos cegos. Por isso que pôr num papel, pôr num documento vai te ajudar a ter clareza de que ponto você está e de onde você quer chegar. Saindo da ilusão de ficar sonhando com o mundo encantado, com a mega sena, com o milagre dos ovos de ouro. Vamos virar adulto e realista aqui. E aí a gente vai analisar. Comece sem filtro. Você vai escrever agora meus objetivos. Você vai escrever exatamente assim, meus objetivos. Quais são os seus objetivos? É chegar a 80 quilos. É um objetivo, certo? O objetivo é ter uma renda mensal de 10 mil por mês, 10k por mês. O que mais que eu quero trabalhar? Eu quero montar um espaço físico, exemplo, espaço físico. Por enquanto você só vai pôr os objetivos. O que eu preciso? Melhorar a conversa com o meu parceiro. Conversar melhor com o parceiro. Colocar responsabilidade para os filhos. No cuidado da casa, responsabilidade para os filhos, para casa. Aqui são os meus objetivos. Você vai anotar todos os seus objetivos. Escreveu lá, ó, objetivos, ó. Bem simples, gente. Bem simples os objetivos. Escrevi os objetivos. Ok, vamos lá. Uma vez que eu escrevi os objetivos, o que nós vamos fazer? Qual é o próximo passo? Em relação ao meu objetivo de 80 quilos, o que eu vou precisar fazer para que eu chegue no final de 2024 e tenha o peso de 80 quilos? Fazer academia, tá? Coisa prática, gente. Aqui é prático, ó. Praticidade, tá? Eu quero ganhar 10 mil por mês. Eu vou fazer uma reunião com meu marido, onde a gente vai planejar o financeiro, quanto que eu ganho, quanto que ele ganha, como que a gente pode tá ajustando isso para nossa realidade. Olha, meu amor, meu objetivo é chegar a 10 mil por mês. E eu gostaria de saber como que estão as nossas finanças, tudo mais, para que eu possa me planejar de como eu posso chegar a esse resultado. Entenderam, gente? Isso é muito importante. Parem de imaginar que dinheiro dá em planta, que é pé que vai lá e pega. Não é. Você tem um X de valor, você tem um X de despesa e você tem que equalizar um com o outro. Então, se eu quero faturar 10 mil por mês, até quando? Eu quero 10 mil por mês a partir de janeiro, eu quero 10 mil por mês a partir de fevereiro, eu quero 10 mil até junho começar a ter 10 mil por mês, ok. O que eu vou fazer em janeiro para chegar a 10 mil em junho? Eu preciso mudar. Hoje eu não ganho isso, ganho R$1.000. Então, por enquanto é um sonho. Quando ele deixa de ser sonho? Quando eu começo a me planejar para realizar. Quando eu começo a planejar para executar isso. Vocês estão entendendo? Então, o sonho ele é necessário, mas o sonho sem ação prática é perca de tempo. É uma bexiga furada. Você vai pondo energia e não enche nunca. Então, eu preciso ter clareza, eu preciso ter estratégia, eu preciso ter execução. Para que eu chegue aonde eu quero e aonde eu planejo estar. Então, é importantíssimo que eu entenda esse processo e, consequentemente, entendendo, eu posso fazer escolhas melhores. Tivemos objetivos, agora a gente está desmanchando esses objetivos em ações práticas. Então, reunião com o marido, reunião com os filhos, moro com meus filhos, vamos conversar com os filhos. Filhos, olha, nós temos uma despesa de aluguel tanto, uma despesa de luz tanto, de água tanto, de alimentação tanto, porque os filhos, gente, a gente não ensina filho que tem que comer, beber e isso custa dinheiro. A gente vive num mundo de ilusão com os filhos, querendo dar o melhor, aonde eles vivem num castelo e você é o servidor dele. É você que paga as contas, você serve ele para dar o resultado dele, mas ele não tem conhecimento. Ele não culpe seu filho se ele não te ajuda. Você nunca contou para ele o que você paga, o que você gasta, o que você faz. Você se colocou no papel de servidor do seu filho e tá ali, e ele não entende. E ele não tem obrigação de entender. Quem tem obrigação de ensinar é você.
Se hoje você não sabe fazer planejamento, se hoje você não sabe executar as coisas, se hoje você procrastina, é porque você não teve um pai ou um treinamento, que nem você está ouvindo hoje aqui, que vai te ensinar a ser responsável, que vai te ensinar a ser adulto. Então eu preciso ter coerência, gente, eu preciso ter entendimento, eu tenho que ter adaptação, eu tenho que ter coerência e eu tenho que ter constância. Se eu não tiver esses 3 fatores na minha vida, eu já começo errado. Seus filhos têm que conhecer isso. Seus filhos têm que conhecer que tem despesa, que aquela escola que ele estuda custa tantos mil por mês. Toda vez que ele vai lá e não usa aquele benefício, você fica sem a companhia dele e ele fica sem o resultado que você planejou pra ele. Tá todo mundo insatisfeito. Aí chega na adolescência, mas não entenda porque meu filho tá revoltado. Ele tá revoltado porque ele não entende o que tá acontecendo, porque você nunca explicou pra ele isso, porque você negligencia, achando que seus filhos vivem num conto de fadas numa bolha. A gente tem que sair desse mundo de mentira que criaram e colocaram a gente como palhaço aí dentro. Colocaram uma lona e a gente tá que nem palhaço aqui, rodando em círculo, sem sair do lugar. E tem gente aplaudindo ainda, o que é pior, achando que isso é vida. Não é vida. Isso é sobrevivência. Quando eu não entendo esse processo, eu viro refém dos processos. E a minha vida passa como um trem correndo e eu não entendi o que aconteceu. Meu filho se perde, minha filha se perde, a gente se perde do mundo porque não vive numa ilusão, não tem praticidade, não tem planejamento. Entende? A gente precisa acordar, gente. O meu trabalho é esse. Meu trabalho de treinamento mental e emocional é trazer vocês para a liberdade, para autocrítica, para responsabilidade emocional, para parar de contar historinha porque foi a criança, o gato, o papagaio e o periquito. Então, entendendo isso, a gente começa a ter uma vida melhor, uma vida mais pé no chão e uma vida livre de manipulação. Por quê? Porque a gente é treinado desde pequeno a encontrar o príncipe encantado, a salvar o sapo, que ele tem que virar príncipe, tem que transformar o sapo em príncipe. Você é apaixonada pelo sapo, para de querer que ele vire príncipe. E você é uma perereca com muita sorte, uma rã. Então, gente, vamos parar de ficar, sabe, fazendo aquele mundo de ilusão do príncipe, da princesa, do casal margarina. Gente, tem gente que passa a vida inteira fingindo que aquilo é vida. Aquilo ali é só uma imagem, é uma ilusão. Ninguém vive daquele jeito. Sempre vai ter alguém mais pesado segurando todo o peso daquela situação, daquela historinha falsa. Então vamos para a vida. Lembrando, voltando para o planejamento. Vou fazer planejamento financeiro? Faço essa parte que eu fiz aqui, levanto os meus objetivos, faço o meu planejamento, chamo o marido e vamos conversar, marido. Olha, é assim, assim, assado. Resolvemos, nós estamos ganhando R$2.000 por mês, mas meu filho estuda numa escola de 1.000. Tá sobrando R$1.000 pra comer, beber. Você acha que vai faltar, gente? Lógico que vai. Se ficar doente, se tiver algum imprevisto, você não tem reserva. Então é melhor, às vezes, colocar o filho numa escola inferior e você depois pagar um curso complementar, que ele possa ter um inglês, um espanhol complementar, na hora que tiver com uma sobra, do que você se comprometer num pagamento que vai comprometer toda a renda da família. Ai, Vilma, mas eu vou ter que tirar meu filho da escolinha que eu queria tanto. Quem queria essa escola era você. Você está usando o seu filho de troféu para fazer o que você gostaria de fazer, ou você gostaria de ter no lugar dele. Só que você só se tornou quem você é porque você não teve. Então será que ter isso vai transformar seu filho no que você idealiza? Vocês estão entendendo as perguntas que tem de ser feitas, gente? Eu tô indo assim, na clareza. Espero que estejam claros para vocês isso. Porque o meu objetivo enquanto treinadora, enquanto professora disso, é levar essa informação até vocês. E que isso seja claro. Então faz a reunião com o marido, tá? Faz primeiro os seus objetivos, faz esse planejamento, mostra esse vídeo para ele faz o planejamento dele. Os dois fizeram, sentam os dois e vamos alinhar os projetos. Nós precisamos fazer uma renda, amor, de 10 mil por mês. O que nós podemos fazer? Olha, amor, e ouve, tá, gente? Mulheres, aprendam a ouvir. Se eu tô levando uma situação pro meu marido, ouça a opinião dele sem entrar no meio. Sem se intrometer. Primeiro ouça a ideia. Que bom, Sônia. Que ótimo que você tá gostando. E espero que vocês estejam gostando de coração, gente. Tô fazendo com o maior amor do mundo pra vocês. Com a maior dedicação. Vocês não têm ideia. Isso aqui eu vendo. E eu tô tentando, refinar ao máximo, com maior clareza, para que vocês possam ter resultados. Porque eu quero muito ver vocês. Eu escolho ver vocês no final do ano comemorando os resultados. Eu escolho vocês chegarem muito antes do final do ano e estarem com o peso que vocês queriam, o dinheiro que vocês queriam, com o relacionamento que vocês querem. Escolhem ter. Porque quando você escolhe, você assume responsabilidade.
Quando você fica querendo, você tá no mundo da ilusão e da fantasia. Não está se comprometendo com a execução. Então fizemos a reunião com o marido, alinhamos isso com os filhos, conversamos com os filhos. Filho, o que você gostaria de fazer? Ai, mãe, eu não sei ainda o que fazer. Gente, a gente precisa tomar muito cuidado com adolescentes na fase de 16, 17 anos que estão saindo do segundo grau. Como eles estão com excesso de estímulos, eles não sabem o que eles querem e eles têm que decidir uma profissão. Então é importante que às vezes ouvir o filho, você acha que já sabe o que você quer, tal? Não, não sei. Então trabalha esses 2 anos, 3 anos aí em alguma área, vai experienciar o mercado, vai ver opções, e aí lá com 20 anos a gente combina. 20 anos você volta e vai fazer uma faculdade. Não, eu já sei o que eu quero, ok, vamos trabalhar no que você quer. Então a gente precisa ter diálogo, gente. A gente precisa dar para o filho responsabilidade. Responsabilidade para que ele possa ter a capacidade de fazer escolhas por ele e que ele saiba que acertar e errar vai fazer parte do processo a vida toda. Porque a gente foi criado para ser perfeitinho, para usar a roupinha de domingo, para usar o sapatinho engomado, para usar a roupinha. A minha geração foi assim. Só que essa geração que tá aí não é assim. Eles não vão trabalhar a vida inteira numa coisa, eles não vão usar roupa de domingo, eles vão comprar uma roupa nova e vão usar. E eles estão mais certos do que qualquer um. Porque as coisas foram feitas para ser usadas. Não foi as pessoas que foram feitas para ser usadas. Porque hoje, antigamente na nossa época era assim. A gente não usava roupa boa pra gente usava pros outros. E vivia em função do outro. Então agora a gente vai viver em função da gente. E, gente, isso vai ficar cada dia mais importante. Por isso que ensinem seus filhos a terem essa responsabilidade. Ensinem seus filhos a terem opinião. Pare de resolver a vida deles. Eles não são idiotas. Tem muitos pais que tratam os filhos como idiotas. E vocês precisam sentar como casal e conversarem como vão educar os filhos. Não é só ir fazendo nos coxos. Ai, Vilma, mas meu marido não conversa. Ai, Vilma, não sei o quê. Pergunte pra ele, meu amor, a gente precisa resolver a respeito dos nossos filhos. Ai, eu não quero falar sobre isso. Falei, bom, a gente precisa sentar e conversar, meu amor. E se imponha. Ai, Vilma, eu tenho medo. Ô, meu. Não dá, né? Na hora de você estar lá na cama, você tem medo de alguma coisa por acaso? Então, se você é adulta pra dormir com a pessoa, você tem que ser adulta pra ter responsabilidade com ela. E vocês têm que ter conversas sérias, sim. Sobre dinheiro, sobre família, sobre gestão de planejamento, sobre gestão de vida. Por quê? Porque você não vive num mundo de ilusão. Você não tá num castelo onde as pessoas te servem. Deus não é seu servidor que tá ali perguntando, esperando você dar uma ordem pra ele executar. Eu acho que você já deve ter percebido isso. Então, atenção. Continuando a questão dos planejamentos. Alinhei isso com meu marido, acertei isso. Eu quero montar um espaço físico. Vamos pensar aí agora nas coisas práticas. Eu quero montar um espaço físico, é um objetivo para mim. Em que bairro que você quer montar esse espaço físico? O que vai ter no seu espaço físico? Vilma, ainda não sei. Então, abre a pasta lá do objetivo e vai trabalhar a clareza disso. Vai deixar isso mais pleno. Porque a gente tem que parar de ser amador na vida. Se eu quero montar um negócio, tem que ser profissional. É negócio. Ah, não, Vilma, eu só quero fazer um bico. É um negócio? Porque daquele bico pode vir uma coisa muito maior, se você souber bem fazer. Se você for bom naquilo, você vai transformar aquele bico num negócio. Por que não planejar melhor? Medo de ter responsabilidade? É o medo de assumir a responsabilidade? Aí você tá na visão infantil de novo. Você é adulto, você vai ter que assumir responsabilidade. Mesmo não fazendo nada, porque vai dar consequência. Então, o que é melhor? Eu escolher ter algo legal ou eu ficar esperando que alguém resolva por mim, alguma coisa resolva e quebre e eu vou ter que resolver do mesmo jeito? Entendeu? É questão de maturidade. É importante a gente falar disso. As pessoas não gostam de falar disso. Ai, Vilma, você tá falando de um tema chato. Eu tô falando de um tema chato, mas alguém tem que falar. Alguém tem que acordar essa sociedade que tá dormindo aí, tá sendo manipulada, iludida, enganada. Contar a historinha. E tá ali esperando o sapo virar príncipe, a princesa. Minha mulher voltar a ser boazinha. Meu filho ser do jeito que eu sonhei. Ele vai me orgulhar um dia. Tá com 50, 60 anos, não te orgulha e não vai orgulhar nunca. Você que formou ele, você não deu modelo. Qual o modelo que a gente teve? A gente não teve. Isso que eu tô falando pra vocês, eu não tive de modelo, gente. Eu tive que aprender. Horas e horas, 2 horas, 3 horas da manhã, muitas vezes eu tava aqui estudando, enquanto todo mundo tava dormindo. Só que para que eu chegue aonde eu cheguei, eu sabia a minha meta, meu objetivo e meu planejamento. E eu sabia o preço a pagar. Se eu não tenho essa maturidade, como é que vocês estariam hoje, como é que eu poderia estar te ensinando alguma coisa hoje? Vocês estão entendendo que tudo é escolha, tudo é postura, tudo é responsabilidade? Então, cada coisa na sua coisa.
Eu preciso entender esse processo para que eu possa ter mais sucesso e para que eu possa ter resultados melhores. Aí eu fiz esse planejamento, fiz mais ou menos o que eu quero. Nos objetivos eu posso também colocar quais são as minhas prioridades, tá? O que eu tenho de prioridade realmente que preciso executar. Tipo, eu tenho que fazer um exame médico. Eu coloquei lá no meu objetivo é cuidar da saúde, certo? Cuidar da saúde, mas eu tenho prioridade de fazer exame de sangue porque eu tô com algum probleminha já. Então aí eu vou colocar isso como passo principal. Fazer exame de sangue, tal. Tá? Então eu preciso, quando eu coloco nos objetivos, se eu tenho alguma coisa que é prioridade, eu tenho que dar prioridade. Que bom, Silvani, que você tá entendendo. É claro e simples. É exatamente isso que eu trabalho, gente. Simplicidade, simplificar a vida. Simplificar a felicidade. Sair de grandes compras, de grandes coisas para ser feliz. Claro que a gente quer e vai ter grandes coisas. Mas eu não preciso ficar explicando de maneira complicada algo que vocês vão entender de uma maneira simples. Vamos tirar essa dificuldade do caminho. Ai, tudo tem que ser muito metódico, muito XYZ. Não, escolha o seu jeito. Entenda o processo e crie o seu. Isso que é individualidade, isso que é liberdade. Tá? Quando eu deixo de querer pôr na luva do outro que não cabe em mim. A luva do outro é do outro, não é minha. Ele não cabe, não é pra mim. E aí eu vou achar o meu jeito de ser, ok? E aí você criou as prioridades, coloca de 1 às 10, qual é a prioridade, exame médico, tal, vai numerando. E aí vai dividindo janeiro, o que eu vou fazer, fevereiro, tal, senta com o marido, conversa. Gente, isso é muito gostoso, tá? É que a gente não tá acostumado a fazer. Mas depois você começa a fazer, te traz uma tranquilidade de você saber, pô, janeiro eu vou ter que fazer isso, tô escrevendo livro, tô lançando o curso dia 15, sabe? Tem clareza, o meu cérebro sabe para onde tá indo. Ele tem uma definição. Eu já não me desespero mais. Ai, mas tem que fazer... Não. Sim, Rivaldo, a gente criou os filhos muito errados. É como a gente aprendeu. Agora vocês estão aprendendo novas formas e vamos arrumando. Vamos ajustando, porque tudo é aquela história. A gente vai trocando pneu enquanto o carro tá andando. E tá tudo bem. Sem dramatização. Ok, entendi, vamos mudar daqui pra frente, é o que dá pra fazer. Segue o fluxo, segue o fluxo. Então, aí quando a gente pensa numa meta, isso aqui anotem, por favor, porque é importante. Criamos objetivos e agora nós vamos colocar as metas. Meta de janeiro, meta de fevereiro, meta de março, ok? O que você precisa deixar claro nas suas metas? Primeira coisa, se aquela meta ela é específica. Exemplo de específico. É específico 10 mil reais por mês. É específico emagrecer 20 quilos para chegar nos 80. É específico. Tem que ter muita clareza. Tem que ser específica a sua meta. Do objetivo você vai gerar meta para janeiro, meta para fevereiro, meta para março. Até chegar no objetivo final do ano. Entendeu? O objetivo é 80 quilos, então eu tenho que emagrecer. No primeiro mês eu percebo que eu emagreço mais, vou colocar 5 quilos. Em fevereiro, 3 quilos. Em março, 1 quilo. Aí manter esse peso em abril, em maio, e aí eu vou programando. Em maio eu tenho mais aniversários, então em maio eu vou diminuir um pouco a questão. E aí isso é autoavaliação, é você com você. Se eu sei que eu tenho carnaval, que eu vou viajar, eu já sei que não dá pra colocar aquela meta ali. Então por isso que ela tem que ser específica. Não adianta eu criar uma coisa ilusória, gente. Voltando àquela coisa. Faça o pouco que fizer, faça muito bem feito. Se comprometa, escolha resolver aquilo. Maturidade. Segundo passo importante quando eu penso numa meta, ela precisa ser mensurável, do tipo, coloquei a meta de janeiro de emagrecer 5 quilos. Eu tô na primeira semana de janeiro, eu emagreci 1 quilo? Não. Então o que eu tô fazendo? Já vou ajustando aqui. Já vou mensurando, não tá no processo. Peraí, vamos arrumando isso. O que eu vou diminuir? Açúcar, não vou tomar refrigerante essa semana. Vou caminhar 2 vezes por semana, tô cumprindo, tô fazendo. É mensurando o que você tá fazendo e se tá dando certo. Mesma coisa, combinei com meu marido. Vilma, combinei com meu marido que a gente vai trabalhar esse mês, vai mudar as crianças de escola, vai mudar a van, que a gente achou uma van mais barata, sabe? Essas coisas precisam ser feitas, gente. Renegociar, não tenha vergonha. O emagrecer é uma fórmula matemática. E ela precisa ser específica. Só que ela precisa ser, a meta de emagrecer precisa ser específica. Quantos quilos você quer emagrecer? Ela precisa ser mensurável. Ela precisa ser planejável. Só a palavra emagrecer é um sonho. Palavras soltas no ar.
Tudo que é palavra solta no ar é sonho. Quero, tento, me esforço, eu já me dedico, procrastino. Tudo palavra. Não tem, não é específico, não é mensurável. É o que a gente está falando desde o começo. Processo todo. Criei objetivos, estou agora criando as metas, tá? Do objetivo eu estou refinando as metas. Do refinando as metas, quanto que eu quero emagrecer é específico. Ela é mensurável, sim, a cada semana, a cada dia eu posso estar me pesando, avaliando, cuidando da saúde, replanejando o que eu tô me alimentando, tô comendo muita massa, autoobservação o tempo inteiro, gente, autorresponsabilidade e autoobservação. É isso que a gente leva a resultados, tá? Autorresponsabilidade, autogestão de emoções, maturidade. Terceira capacidade, tem que ser atingível. Se eu coloquei no meu objetivo que eu quero ter 1 milhão no final do ano, ela é atingível? Eu ganho R$1.000 hoje. Não é atingível. Então eu não vou realizar. É um sonho, é uma fantasia, é uma ilusão. Eu preciso ter consciência que isso não é real. Não adianta eu ficar no mundo da ilusão. Para de viajar na maionese. Para de ser criança feliz. Para do mundo da ilusão. Você não vai cumprir. Seu cérebro sabe que aquilo é impossível. Ele nem se dá conta de prestar atenção. Ah, eu vou emagrecer 100 quilos, porque eu peso 200. Não, gente, só se você fizer uma bariátrica. E mesmo assim você vai ter que emagrecer um pouco antes ainda de fazer isso. Então, gente, é assim. Tudo precisa ter específico. Tem que ter especificidade, tem que ter comprometimento, tem que ter valor, tem que ser visível. Porque as coisas ruins você tem todos os detalhes. Mas das coisas boas você não analisa. Então, precisa ser atingível. Terceira opção. Então, meta específica, mensurável, atingível, e ela tem que ter relevância para você. Porque, por exemplo, para mim não é relevante emagrecer. Para mim não é irrelevante emagrecer. Ai, Vilma, mas você tem que emagrecer, mas para mim não é. E eu tenho que saber isso. Não é o meu pai, não é meu marido, não é meu filho, não é o gato, papagaio e periquito. Sou eu que tenho que saber se aquela meta que eu estou me colocando é importante para mim. Tem que ser importante para quem está executando, para quem está assumindo aquela meta. Mesma coisa, mas uma meta é para minha família. Essa meta para sua família é relevante? Essa pergunta você vai ter que fazer, gente. Então eu preciso saber se essa meta, esse objetivo é relevante. Ele é importante realmente de ser almejado. Se é sobre a minha pessoa, se é importante para mim. Se é sobre a minha família, se é importante para minha família. Se é sobre o meu filho, se é importante para o meu filho. Você tem que lembrar a quem se destina aquela meta, qual é o objetivo daquele resultado. Vocês estão entendendo, gente, as perguntas aqui que eu tô deixando? Se vocês forem anotando depois, vão ouvindo e pausando. Então vão observando e vão fazendo, que vocês vão entender muita coisa, vai clarear muito a vida de vocês. Então entendam isso. Por exemplo, se ela tem condições de ser mensurável, colocada no espaço-tempo. Se tem, por exemplo, eu emagrecer 80 quilos, eu consigo mensurar ela numa curva de tempo. Janeiro a dezembro, do dia tal ao dia tal. Então eu quero ganhar 10 mil por mês. O que eu vou fazer esse mês? Aí nesse espaço de mês, nesse tempo, eu vou medir, vou mensurar, ver se está sendo relevante, se precisa fazer ajuste, se não precisa, e aí a gente consegue fazer. Então eu vou dar um exemplo para a gente entender de uma meta. Minha meta é aprender espanhol. A meta é específica, não é? Porque aprender espanhol é específico. Você tem dúvida sobre aprender espanhol? Não, não tem. Ela é específica, uma meta específica. Ela é mensurável? A meta de aprender espanhol é mensurável? Sim. Eu vou realizar provas lá nesse curso que eu comprei a cada 3 meses para avaliar a minha evolução. Então, eu estou conseguindo mensurar o resultado do que eu estou fazendo, certo? Ela é atingível? Sim, porque se eu dedicar 1 hora por dia para aprender aquele idioma, eu vou conseguir fazer isso nesse espaço de 1 ano. Eu aprendo inglês, ou espanhol. Pode ser espanhol, inglês, qualquer língua. Ah, é atingível? É. Tá? Por quê? Porque eu vou me dedicar 1 hora por dia, no tal horário, a fazer isso. Tá ok? Ela é relevante? Por que aí que entra a importância de eu saber por qual motivo eu estou colocando aquela meta na minha vida? Por qual motivo eu estou colocando aquela meta na minha vida? Por que é importante para mim aprender espanhol? Porque eu me planejei lá no meu objetivo de estar indo para a Argentina em outubro. Então eu decidi que eu vou aprender o espanhol para viajantes. E aí eu vou, entenderam? Como fica bem claro por que você vai fazer o esforço.
Você entendeu por que é relevante fazer o esforço. Mesma coisa, quando você está explicando para o seu filho por que é relevante ele estudar melhor na escola. Entendeu? Você está importando, fazendo ele entender. Porque não adianta você falar, você tem que estudar. Por que eu tenho que estudar? Ah, porque você tem que aprender. Aí ele fala, o presidente do país é analfabeto. Você quer o quê? É um argumento forte, gente. E é fato. Então, a gente precisa entender isso. Precisa ser relevante para a pessoa. Você pergunta para o seu filho, por qual motivo, filho, você acha que é importante você ter melhores notas na escola? É ele que tem que dizer para você por que é relevante para ele. Não é você querer induzir ele a falar o que você quer. Cuidado com isso. Tem muita gente que é tão manipuladora a ponto de querer que o outro repita o que ele quer ouvir. Não a opinião do outro. Porque toda vez que o outro coloca opinião, a pessoa vai lá e detona a opinião do outro. E aí o que a outra pessoa aprende? Aprende que ela não pode falar o que ela realmente sente. E aí vira essa fantasia que a gente vive. Entenderam? Cuidado, gente. Quem é muito executor, que sai falando, não ouve as instruções até o fim, sabe? Vai fazendo, a hora que vê já deu errado e meteu o pé pelas mãos. Isso que eu tô explicando para vocês aqui é uma forma prática de vocês terem resultado. E só não tem resultado com isso que eu tô ensinando, do jeito que eu tô ensinando, se não quiser. Porque, olha, eu tirei o supra-sumo de um limão muito azedo. Pra trazer pra vocês aqui, tipo, mastigado. Pra vocês fazerem da maneira mais simples possível. E só não vai fazer quem não quiser. Porque tá de graça também. E aí, por que eu preciso saber o tempo que eu tenho que executar isso, né? Qual a curva de tempo para executar essa meta? Porque eu viajo em outubro pra Argentina. Então eu preciso aprender essa língua durante esses meses, porque em outubro eu viajo. E vocês entenderam? Então eu criei uma curva de tempo até quando eu preciso executar. Então tudo que eu for colocar como meta tem que ter essas 5 coisas. Para quê? Para que eu possa ver a importância de escolha daquilo. Se eu ganhar 10 mil por mês, por exemplo, vai ser relevante para a família? O que a gente vai poder fazer com esse dinheiro a mais? Qual é a qualidade de vida que a gente vai ter? Em vez de a gente nunca sair para comer, a partir do momento que eu comece a ganhar 3 mil reais, a gente sai comer uma pizza por comer fora uma vez por semana. Aí vocês têm que ter essa recompensa, né? Eu ainda coloco aqui embaixo qual é a recompensa que você vai ter ao executar essa meta. Então, por exemplo, no caso do aprender o espanhol, qual é a minha recompensa? Que quando eu estiver na Argentina eu vou conseguir conversar com os irmãos e eu vou poder entender as coisas que eles estão falando e não ficar ali que nem um bobo da corte, eles conversando e eu tentando ver se eles estão falando bem ou mal de mim. Porque para quem já viajou para fora do país, gente, não pense que esse espanholzinho que a gente fala, o portunhol, você conversa dentro desses países que fazem espanhol. Já passei por isso. Então fiquem espertos, porque não é tão simples quanto a gente imagina. A gente acha que é brasileiro muito esperto, né? Não, gente, a gente não entende mesmo, tá? Então, se você vai viajar para um país que tem espanhol, pelo menos faça esse curso que ensina você a conversar espanhol para viajantes, que você pelo menos o básico você vai conseguir se virar bem ali, tá bom? E a recompensa é essa garantia que eu vou fazer. Então, tudo que você colocar de meta, você vai trabalhar esses fatores aqui para que você tenha motivos para executar, ok? Uma vez que fez isso, anota, coloca no papel, vai readequando, usa lápis e borracha. Ó, eu já compro lápis com borracha, que eu já vou apagando, arrumando toda vez que precisa. Replaneje a cada passo. Janeiro eu fiz isso, não deu certo, em fevereiro eu tenho outras metas. Pego o começo de fevereiro, já olho para o que eu fiz em janeiro de meta, e já remodela o que precisa para chegar em fevereiro já começar a fazer. Porque o que a gente espera? Espera chegar no final do ano para ver se deu certo ou não. Pelo amor de Deus. Não caiam nesse erro primário. Ah, amanhã eu começo, depois de amanhã. Não, você tem que começar hoje. Ai, mas hoje é sábado, Vilma. E daí? Você é adulto e irresponsável. Ou você é irresponsável e uma criança mimada que quer fazer só o que você gosta. Porque você já passou quantos anos até agora que você não fez tudo isso que você está querendo de objetivo? É simples. É simples. Agora, se vai ser fácil ou difícil, são escolhas suas. Então, isso é importante. Também você pode, uma outra forma, uma vez que fiz isso, estou revisando, né, todas as minhas metas a cada mês, a cada semana. Não precisa ficar aquela coisa obcecada, gente. Mas, por exemplo, fiz as metas de janeiro. Posso fazer um desenho? Pode. Tem gente que gosta de colocar imagem. Então eu coloco a imagem lá de uma pessoa mais magra. Qualquer meta de janeiro. Faz um quadro do sonho só de janeiro.
Quais são as metas de janeiro? Ah, a meta é isso, isso. Coloca fotos, escreve num cartaz, sabe? Cria o seu jeito. Lembre, gente, é cada um. Para mim é mais fácil foto, para outra é mais fácil planilha, para outra é mais fácil colocar na agenda do celular, para outra pessoa é mais fácil fazer no papel. Você tem que fazer. Como você vai fazer é do jeito seu. Ai, mas ninguém faz assim, problema dos outros. Para mim funciona assim. E ponto, tá tudo bem. Lembre de readaptar cada passo. Chegou fevereiro, vou lá, reaviso, arrumo, converso com o marido. Isso vai ficando muito bom. No começo é muito chato, é mais mecânico, mas depois vira rotina. Às vezes você deixa todo dia 10, todo dia 1º a gente senta e conversa. Como é que foi o mês anterior, que meta a gente bateu, que não bateu, como é que tá, como é que não tá, sabe? Como que tá o financeiro. Ah, Sônia, todo mundo tava assim, sabe? Todo mundo tá nesse processo financeiro, nesse processo infantil. Por quê? Porque as nossas emoções não amadureceram. Então, quando eu venho para esse trabalho aqui com vocês, eu tenho plena consciência da responsabilidade que eu tô fazendo. E eu tenho plena consciência também que vocês não têm essa informação. Então, não se sintam julgados, mensurados ou medidos por isso. Eu tenho essa consciência. Cada um de vocês. Existe responsabilidade em tudo que se faz. As famílias merecem essa liberdade. Merecem se amarem de verdade. Merecem ter maturidade de relacionarem. E os nossos filhos merecem ser respeitados. E a gente só respeita quando a gente mostra essa linha para eles. Tá bom? Então fizemos isso, fizemos mensurado, tá? Deixe lembretes, deixe papeizinhos, onde que lembre um ao outro. Não fique cruel também, gente. Combinei com meu marido uma coisa, ele não tá conseguindo. Ai, meu marido, vai reclamar com o marido, vai denigrir o marido, vai brigar. Respire e fala, amor, olha, a gente tinha combinado isso. Você tá tendo alguma dificuldade? E ouve. Marido, fale pra sua esposa, amor, eu tô com uma dificuldade aqui, me ajuda. Quando ela ficar muito exaltada, querendo mandar e descontrolar, fala, amor, dá um beijo nela, gruda ela na parede, cala ela e aí volta o processo. Porque às vezes as mulheres, elas estão num processo de carência muito grande, elas estão se sentindo inseguras. E a mulher, quando tá insegura, gente, ela fala que nem um homem da cobra. Ou ela vai pro outro extremo, que é ficar muda e calada. Por quê? Porque ela não sabe o que fazer. Então, das duas coisas ela não sabe o que fazer. Tanto quando fica calada, quando fala demais. O que elas querem? Elas estão carentes, elas precisam de um abraço, de um beijo. Vai lá, abraça, beija. Às vezes você tá querendo isso também e fica numa brigaiada, porque vocês não sabem falar o que vocês querem. Imaturidade total. Então, beijo, abraça. Às vezes você só quer um beijo, um abraço, amor. Só me beija agora. Ai, mas eu não sei o que. Só beija, amor. Só beija. Só me beija. Eu não sei o que fazer agora, me beija. Ai, amor, não sei o que fazer, me abraça. Não tô conseguindo ouvir. Sabe? Seja verdadeira. Seja verdadeiro. Amor, eu tô cansado, eu não sei o que fazer. Vamos pensar junto como resolver a nossa vida financeira? Amor, eu não sei o que fazer aqui. A gente tá com esse desnível aqui. Tô vendo que a minha empresa não tá indo bem. Talvez eles não me paguem. Não espera não ter o dinheiro pra avisar a mulher, gente. Lá, Sônia, eu falo muito e eu fico extremamente calada. Exato. Mas o seu marido precisa conhecer essa informação. Ele não tem... Gente, os homens, eles não têm bola de cristal. As mulheres não têm bola de cristal. Elas precisam que você fale. Que você dê um sinal para que eles saibam o que está acontecendo. A falta de comunicação, ela acontece em todos os setores. Por quê? Porque existe uma competição da perfeição e a gente não é perfeito. Porque é em cima da imperfeição que a gente cresce, que a gente se valoriza. E todos nós podemos buscar esse mundo melhor, essa perfeição, essa complementariedade. Sem briga, sem discussão, com planejamento, com harmonia, com liberdade. Com mais tempo para você, com mais tempo para sua família, menos tempo de tela, menos tempo de promessas. Olhe para dentro da sua casa, olhe para dentro de você e isso vai fazer a diferença. E isso vai ser a mudança no mundo. Gente, de coração, eu espero que tenha ficado claro isso para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido comunicar corretamente o que eu planejei e que vocês tenham conseguido entender. Que o lar de vocês seja um lar de harmonia, seja um lar planejado, com amor, com objetivos, com responsabilidade, com funções claras e principalmente com amor. Porque é só com amor que a gente cria um mundo melhor. Ninguém dá o que não tem. Se eu não me amo, eu não sei amar e não vou saber receber amor. Eu vou ficar numa negociação, dando uma coisa, querendo outra. E não deixando claro. Então, se eu tô numa negociação, não deixo claro o que eu espero, eu vou me decepcionar. E a culpa não é do outro.
A responsabilidade é sua. Então, mas precisa, Kelly, falar, tá? Não adianta você imaginar que não vai preocupá-lo, querer poupá-lo. Ele é um adulto e ele é um homem, ele merece ser respeitado como homem. Ele precisa saber que você não está bem. E não precisa discutir. Você só vai falar, meu amor, eu não estou bem. Mas eu tô fazendo tudo, eu não sei o que tá acontecendo. Você pode, pelo menos, me ouvir um pouco? Me abraça. Você tem que aprender a baixar a guarda do outro, gente. Não é ficando calada, se escondendo, ficando com a cabeça a milhão que você vai ajudar. Porque pensa bem, você fica calada e ele não sabe o que tá acontecendo. Você acha que você dispara nele harmonia ou desespero? Você acha que ajuda ele a ficar mais calmo ou mais estressado? A gente tem que analisar, gente. Se coloca no lugar do outro. Seu marido chega em casa, sua mulher tá calada o tempo inteiro. Tá ali com aquela cara de tipo, não sei o que eu faço. Você não sabe o que faz, ele não sabe o que faz, ninguém baixa a guarda, vai acabar esse casamento. É batata. Então, comecem a ter diálogo. Saia dessa postura infantil de achar que o mundo vai se resolver sozinho, que o mundo vai descobrir o que você tá sentindo, que o mundo, sabe, que seu marido, que seu filho vai entender o seu processo. Não vai. Exatamente, é só conversar. A Ivanete tá fazendo isso, gente. A Ivanete, ela é uma pessoa que a gente mentorou aqui. Ela tá mudando a vida dela, saindo de uma situação que aparentemente não teria solução. E ela tem um marido incrível. Mas por quê? Por falta de diálogo. É uma mulher muito forte, que acaba anulando o marido. E não é que a gente tem que ser fraca não, gente. Não é isso. É sabedoria. Sabedoria. Cada coisa na sua coisa. E aí, com sabedoria, eu consigo melhorar meu relacionamento, consigo conversar. Sabe? Consigo falar, amor, eu tenho medo disso, que você tá, quando você tá assim. Pronto. Então, porque não consegue ter diálogo. Comecem a voltar pro romance. Sabe? Primeiro se amem. Depois vocês vão tentar resolver as coisas. Se abracem mais. Meu amor, me abraça. Mas vem resmungando, e me abraça. Entende? Sabe? Abraçou, acalmou, gente. A gente tá precisando de contato físico, a gente tá precisando de humano. Gente, põe uma coisa na cabeça de você. Nós somos seres humanos, precisamos de contato humano. Olha lá, Claudiane, uma coisa que me ajuda é quando eu não consigo falar, é escrever o que estou sentindo. Escrever pra ele, Claudiane? A Ivanete, sim, é isso, Vilma. Tem me ensinado a voltar pro meu lugar e está sendo incrível. Olha aí, gente, maravilha. E a Ivanete tá tendo sucesso em todos os setores. Ó, o café da manhã hoje foi só os dois. Que lindo! Parabéns! Gente, vocês estão entendendo? É possível. Eu tenho vários casos. No meu grupo de estudos tem sempre alguém contando lá as superações. E o que eu tô falando pra vocês é possível. A gente precisa voltar pra base. A base é o amor. A base não é eu ter as coisas. Não é a escola cara pros meus filhos. A minha base é eu estar ali com eles, ouvindo eles, estando presente pra eles. Porque é isso que também te falta, é amor. Então quando a gente pensa em sair do sonho, sair da ilusão, é sair da idealização. Sair da novela de TV, do comercial de margarina, da Disney, das princesas da Disney, do príncipe, da gata borralheira. E ser humano, e ser feliz. E parar de esperar Deus para fazer a nossa parte. E se abraçar, e se beijar. Coloque no planejamento de vocês, a gente tem uma meta no nosso grupo essa semana. De a cada vez que você pensar uma coisa que seja crítica pro outro, de dar 3 elogios. E aqui tem bastante gente fazendo. Você vai mudar o ambiente da sua casa. Ai, mas meu marido não aceitou. Eu falei, então continue elogiando quando a vez que você perceber que ele criticou. Indiretamente ele vai perceber. Depois fica mais fácil para falar. E às vezes nem é tudo aquilo que você imaginava. Exatamente. Por isso que é importante a gente escrever, a gente reavaliar aquilo. Reavaliar aquele pensamento, aquele sentimento, aquela situação. É o mesmo, isso que eu expliquei do planejamento serve para tudo. Se você começar a fazer isso para tudo, melhora. Qual é a minha meta? Minha meta é melhorar a minha conversa com meu marido. Conversa com meu marido, olha, eu fiz um curso lá, um treinamento com a Vilma hoje, numa live, e ela sugeriu, eu queria saber a sua opinião, e ela sugeriu que a gente pudesse colocar as nossas expectativas no papel, e a gente depois pudesse alinhar um planejamento pra gente de como fazer as nossas expectativas entrarem na mesma direção. O que você acha? Você pode me ajudar? Gente, voz doce, sabe? Vá com amor. Ele no primeiro momento não tá preparado, talvez, pra ouvir o que você tá falando. Então ele pode não aceitar no primeiro momento. E aí você vai fazendo de outra forma.
Aí você vai fazendo de outra forma. Eu tenho casos de gente que o marido não, tipo, não ia com a mulher nem na padaria. Hoje eles andam de mão dada, vão em forró, viajam juntos, foram até acampar. Vocês estão entendendo como é possível? E os dois gostavam de acampar, e eles não acampavam porque um não sabia o que o outro gostava. Olha, gente, o que é comunicação? E eles chegaram a ficar separados. E agora estão lá felizes, renamorados. Casamento de 30 anos. Que ia se acabar. E eles se descobriram, se reinventaram. E é isso que é o segredo. Vamos nos reinventar em 2024. Vamos reinventar a nossa família. Tá bom? Beijos no coração de todos. Que Deus habite no lar de vocês, porque Deus é amor. Deus não é expectativa. Deus é escolha. Como é escolha planejar, como é escolha conversar e como é escolha amar. Beijos. Bom final de semana. A gente volta segunda agora. Beijos. Compartilhem. Mande para os maridos, mande para os amigos. Vamos fazer um mundo melhor. Onde vocês possam sentar em grupo. Já imaginou uma família legal? A gente chega no domingo, vamos fazer um churrasco. Vamos fazer um churrasco onde a gente vai começar a planejar as vidas. Olha que gostoso que vai ser. Olha aí, fica uma ideia para o final de semana, hein? O que vocês acharam? Quem fizer, me avisa e me marca depois nas fotos. Beijos.